Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje nós iremos meditar lá em Gênesis 2, verso 18, que diz assim: E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. A gente vê, né, que Deus, quando ele criou, né, os seres vivos, os animais, ele fez uma parceira, né? Ele já fez ali uma parceira para cada um, para que eles viessem procriar, né? Viessem produzir, né? Conforme a sua espécie. Porém, o homem é o único, né? Aonde a gente vê aqui no verso 18, que Deus, se Deus ele viu que não era bom que que ele estivesse sozinho, isso significa que o homem ele passou um período sozinho, né? Para que o Senhor ele viesse observar qual era o seu comportamento. Ele também passou esse tempo assim dando nome aos animais, né? Fazendo aquilo que Deus ele tinha o orientado, né? É só ler o início, né? Em Gênesis 1. E ontem eu estava lendo um livro que se chama Divinamente, né? Um livro muito bom, né? Recomendo para quem precisa assim alinhar a sua mente, né? Algumas coisas, ter clareza de algumas coisas. Ele é um livro muito bom, né? É obviamente que nem o único livro que nós podemos ler e ter tudo como base de certeza é a Bíblia. Tirando ele, os demais a gente tira aquilo retém aquilo que nos acrescenta, né? Aquilo que nos edifica. E eu estava meditando né, neste livro ontem, no capítulo, acho que se não me engano, é o 18, e me deparei com a seguinte pergunta, né? O porquê que Deus ele criou o homem sozinho? E ele deu lá a sua resposta, porém, respeito a resposta dele, porém eu fui buscar a resposta no Senhor, né? Fiquei orando ao Senhor, conversando com Deus, e Deus ele me trouxe a seguinte resposta, né? Eu cheguei até a ouvir algumas vezes, né, que Deus ele só não responde respostas que não são, perguntas que não são feitas. E desse modo eu também acredito, né? Tudo que me vem ao coração em dúvida, eu pergunto àquele que pode responder todas as coisas. E eu fiquei meditando com o Senhor referente a essa questão, e o Senhor me respondeu a seguinte coisa, né? Que o porquê que Deus ele fez o homem para ficar um período sozinho, né? Muitos vão usar de piada, mas a resposta que o Senhor Jesus ele me deu é que quando Deus ele criou o homem para ficar um período sozinho, Deus ele estava ensinando o homem ali a ter intimidade com ele, né? A gente lê, a gente observa que a palavra do Senhor ela relata que Deus ele descia toda tarde na viração do dia para conversar com o homem. Ali Deus ele estava ensinando o homem a ter intimidade com ele. Por que Deus ele estava ensinando o homem a ter intimidade com ele? Porque nós, como seres humanos, estamos sujeitos a ter muitas distrações. Prestamos bem atenção que o que mais tem é distração hoje, né? Principalmente hoje em dia, o que mais se tem é distração e muitas pessoas elas estão se perdendo ao ponto de não ter mais intimidade com o Senhor. E a gente sabe que a intimidade com Deus ela é algo crucial, é algo que tem que ser a nossa primazia, né? Tem que ser algo que deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Se nós não buscamos ter intimidade com o Senhor, né, nós vagamos perdidos neste mundo. Fazemos coisas ao qual muitas das vezes vamos nos arrepender e fazemos coisas que muitas das vezes vão nos machucar. Não que a intimidade com o Senhor vai nos isentar de ter problemas, de ter aflições neste mundo. Não. Eu estou falando que a intimidade com Deus ele vai nos revelar aquilo que através da intimidade com o Senhor, né? Ele vai nos revelar aquilo que virá sobre as nossas vidas. Obviamente que nem tudo, né? Porque Deus ele é soberano e ele sabe aquilo que irá nos fazer mal se nós soubermos antes, né? E então é isso que o Senhor Jesus ele espera, né? Deus ele espera de cada um de nós, termos intimidade com Ele. Ele viu, né? Eu acredito assim que tudo na nossa vida é um processo, né? Existem etapas, assim como está escrito lá em Eclesiastes 3, há um tempo para todas as coisas. Então Deus ele viu que aquele tempo de ensinamento para que ele pudesse ter intimidade com o Senhor já era o suficiente de ensinamento, não de intimidade, de ensinamento. Então,
ele resolveu, né? Ele observou e viu que havia a necessidade de que o homem tivesse alguém igual a ele, né? Igual a ele que eu me refiro, como ser humano, né? Igual a ele. Então ele o fez uma mulher, né? Que o ajudasse e o completasse. E foi essa resposta que o Senhor ele trouxe ao meu coração, né? Que nós temos mesmo buscar, né? Aprender a valorizar nossa intimidade com o Senhor. Eu acredito, né? E tenho buscado vivenciar isso na presença do Senhor, né? A priorizar a intimidade com Ele, a buscar nele, né? Respostas para a minha vida, orientações, né? Para que eu possa ter uma vida semelhante à de Cristo, né? Cristo veio aqui na Terra e Ele nos ensinou o modo correto de se viver. E se a gente prestar bem atenção em Jesus, ele, o que mais ele fazia era orar. Ele pregava, ele ensinava, ele advertia, mas o que ele fazia mais era orar. A gente vê muitos relatos, né, nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de João, e a gente vê assim muitos relatos assim dizendo assim: Jesus se retirou para orar. A oração, ela é exatamente isso, é um momento de intimidade com o Senhor. Obviamente que nós podemos estar, orando continuamente, assim como a palavra do Senhor ele nos ensina, né? Orar sem cessar. E o orar sem cessar não é que nós iremos nos trancar dentro de um quarto e ficar 24 horas por dia de joelho orando. Mas o orar sem cessar é nós termos a nossa mente ligada com o Senhor, né? Buscando sempre o que fazer, como agir, né? A direção do Senhor para as nossas vidas. E só há uma possibilidade de nós termos a direção de Deus para as nossas vidas, buscando ter intimidade com Ele. O Senhor, ele estava ali, a palavra do Senhor, tudo que tem na palavra do Senhor é para que nós possamos ter como exemplo, né? Deus, ele criou o homem sozinho. Nós não podemos criar nada, né? Em relação assim, criar pessoas. Nós geramos, né? As mulheres geram em seus úteros pessoas, né? Porém, Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou ele sozinho para que ele pudesse entender que a intimidade com Deus ela é essencial para a vida do ser humano. O homem, a pessoa que não tem intimidade com Deus, não consegue ter um bom casamento, porque a intimidade com Deus é Deus gerando Cristo dentro de nós, é Deus gerando Cristo em nossas vidas. Nós ficamos assim, somos cristãos, somos pequenos cristãos. Somos pequenos cristos. E só há uma possibilidade de nós sermos semelhantes a Cristo. É na intimidade, é no quarto de oração, é meditando na sua palavra, é buscando nele respostas, né? Ele vai, obviamente que Deus ele vai dar respostas às nossas perguntas muitas das vezes de forma diferente. Porém, eu acredito que Deus ele não muda assim de opinião referente às suas respostas. E eu acredito que exatamente isso foi aquilo que Deus ele quis fazer, Deus ele que fez, né? Ele quis fazer, quis mostrar através da criação de criar o homem sozinho. Ele estava nos ensinando que a intimidade com Deus ela deve ser a nossa primazia, né? Deve ser a nossa prioridade, né? Eu li ontem, eu estava olhando os status e eu li assim, se não tem tempo é porque não é prioridade. E hoje em dia a gente vê muita gente dizer, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de conversar com o Senhor. Então não é falta de tempo, é prioridade. Então temos que colocar Deus nas nossas vidas como prioridade, colocar Ele em nossas vidas como aquilo que a gente precisa, porque a palavra do Senhor diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse foi o primeiro, né, a primeira passagem da Bíblia que, quando eu ia para a igreja, mesmo já tendo aceitado Jesus, era a palavra que eu mais ouvia. Um irmão tinha oportunidade, ele falava isso. O irmão tinha oportunidade, ele falava isso. E eu compreendi que Deus ele estava ali chamando a minha atenção para colocá-lo ele como prioridade. Eu colocava o meu trabalho como prioridade, acabei adquirindo algumas enfermidades emocionais por causa disso, porque o homem sem Deus, eu compreendo hoje que o homem sem Deus é um homem vazio. O homem que não busca Deus, que não tem intimidade com o Senhor, que não coloca Ele
como sua prioridade é o homem vazio, o homem que anda sem rumo, sem direção. Você pode prestar atenção que o homem, muitos procuram viver se enchendo de tantas coisas, buscando ter muito dinheiro, buscando ter bebedice, buscando alegria em coisas materiais aonde não se há. Né? Todo ser humano existe um vazio dentro do seu peito, e esse vazio é do tamanho de Deus. Só ele que pode preencher esse vazio. Você pode buscar ser riquezas, pode buscar na prostituição, pode buscar na bebedice, nas drogas, e nada disso vai preencher esse vazio. Você vai ter uma alegria momentânea. Porém, com Deus nós temos uma alegria eterna. Né? Cada vez que nós nos enchemos de Deus, buscamos ter intimidade com Ele, buscamos a direção dEle para as nossas vidas, nós temos uma alegria eterna. E eu não me refiro não estou dizendo que nós não teremos problemas nesta vida, porque a própria palavra do Senhor diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É ânimo no meio das adversidades. É ânimo no meio das situações que se levantam em nossas vidas. E só conseguiremos esse ânimo se estivermos em intimidade com Cristo, se estivermos buscando a sua face continuamente, dia a dia, cada segundo das nossas vidas. Que Deus ele possa abençoar cada um de vocês, e que essa palavra ela tenha ministrado aos vossos corações. Deus os abençoe, e até a próxima com Café com Deus Pai.